eu não posso deixar de falar do meu parente mais famoso. Quer dizer, eu procurei aqui na árvore genealógica, mas não achei. Eu vou compartilhar aqui a tela. O Zé não podia deixar de humilhar a gente, só a Hungria não valia a pena. Não, só Hungria. Tá compartilhando já? Tá compartilhando a gente. Então, olha isso aqui, gente. Olha que legal. The Nobel Prize. E aí tem o Rabi ali, ó. Ó, gente, isso é coincidência? Não, também não. Prêmio Nobel de Física de 1944. E aí está dizendo que o Isidor Rabi nasceu em Hermanniov, na Áustria. E vamos lembrar que no início, na virada do século XVIII para o XIX, desculpa, 19 para o 20, né, dos anos 1800 para os anos Existe o 1900, Império Austro-Húngaro. o Império Austro-Húngaro. Então era uma coisa só. A Hungria e a Áustria era uma coisa só. Então, diz o meu avô que é um primo longínquo dele, mas eu não consegui achar aqui na, Na sua árvore. na árvore, não achei. Eu fui até um pouco para trás, mas é um momento que as duas não se comunicam mais. Entendi. Ou não tem, né? Na realidade, não tem o elo. Mas ele seria ele seria assim, tipo, em qual geração? Dos bisavós, dos Não, tataravós? ele regula com o meu avô. Do seu avô, então Ele tá. regula com o meu avô, mas assim, os rabis, eles são do leste europeu. Então, tem lá da Polônia, da Hungria, da Áustria, aquele pedaço da Europa, né? Sim. Os eslavos, né? Engraçado que não sei se vocês perceberam, os povos eslavos, daí que eles eram mal vistos na Europa, daí que vem a palavra slave. A palavra escravo em inglês, slave, vem justamente dos eslavos. Eles assimilavam para os eslavos, assim, é o slave. E ficou. Né? Interessante. Bem interessante, Zé. Legal. Carlinha, você quer compartilhar alguma coisa da sua família? Não precisa compartilhar com foto, não. Pode falar, inclusive. A minha família é bem brasileira mesmo. Meu pai, falar da família do meu pai, né? Que hoje que eu vi mais ou menos o tema e eu dei recado para ele. Ele não sabe muita coisa. Meus pais são do Nordeste, né? Meu pai nasceu em Garanhuns e o pai dele e a mãe dele são de lá. Meus bisavós são, por parte de mãe, acho que é de Garanhuns, e por parte de pai é de uma tribo na Paraíba chama, ai gente, acho que é Itaperó, deixa eu ver o que ele colocou aqui para mim. Então, Terra do Lula, Garanhuns. terra do Lula. Deixa eu ver o que ele pôs aqui. Bom, a história companheiro, vamos aí, companheiro, vamos falar logo aí. Itaperó, que chama, na Paraíba. O que eu acho legal da minha família, assim, a parte do meu pai é de músico, né? Eles são músicos. E o meu avô, ele roubou minha avó de um circo, porque ela cantava no circo. E Mas ele ele se apaixonou roubou ou pela ela voz veio dela. de própria vontade? Hã? Ela resolveu fugir com ele ou foi um sequestro mesmo? Então, eu não sei. Eu sei que eles contam que ele roubou minha avó do circo. Que ela cantou, ele foi fazer uma apresentação no circo, e ela cantou, e ele se apaixonou pela voz dela, e aí ele roubou a minha avó. Então, a família dele, tudo de músico, porque ela cantava, e ele tocava, e os filhinhos tudo tocam, né? Então, é bem engraçado. Então, ele não fala muito da família dele, não. Agora, a família da minha avó, ela está com quase 90 anos, né? Vai fazer 90 anos agora em outubro. Fui lá conversar com ela. Ela falou que a família dela é cigana, de origem cigana. Ela acha que eles vieram do Egito, né? Mas ela não tem certeza. Mas ela sabe que eles eram ciganos. Aqui do Brasil, o bisavô dela era cangaceiro, era jagunço, e ele trabalhou um período para o inimigo do Lampião. Então, isso explica muita coisa que aconteceu na minha família atual, né? Tem algumas coisas que que a gente consegue linkar. E o avô, e ele era caboclo, né? E da parte da mãe dela,
também nasceram na Paraíba. Eles são da Paraíba, do lugar que chamava São Tomé. E agora se chama Sumé. É, porque eles abreviaram. São Tomé não, Sumé mesmo. Era São Tomé, sei lá, e ficou Sumé. E é um lugar que parece que sumiu do mapa, sabe? Eu sou de São Daqui a Tomé. pouco vai ser o Sé. Abreviou Sumé. Daqui a pouco vai ser o Sé, o É. Depois o Mé. Entendi. E aí ela fala que eles são de lá. Da família do meu avô, que casou com a minha avó, e eu não tenho muito contato, né? Mas eles nasceram num lugar que chama Brejo da Madre Deus. Eu já fui lá, é um lugar muito lindo. É lá em Pernambuco, também é perto das regiões lá do Lampião. Esse meu avô, a família dele toda é muito branca, muito branquinha, de olho bem clarinho. Mas eles não sabem de onde que eles vieram. Né? A gente já perguntou, meu avô morreu também, ele não contou. E minhas tias, né, perguntei para elas não sabem. Aí tem minha mãe e meu pai que são de Pernambuco. Meu pai é de Garanhuns também. E a minha mãe é do Brejo, esse lugar que chama Brejo da Madre Deus. Eu nasci em Recife. E o Daniel, que é o pai das minhas filhas, nasceu aqui em Santo André. Muito bem. Então tá, agora o Alexandre. Vamos lá, Alexandre. Muito difícil. Até nível dos avós. Depois disso eu não sei. Mesmo dos avós, eu tô na pendência. Parte de mãe é a Olíria. A minha avó, que eu sei, ela foi filha de escrava, tem origem negra. O meu avô era filho de português, era José Soares, mais conhecido como Manuel. Por quê? Eu não sei. Aí era o Humberto, italiano, e a Emília também da Itália. O Humberto e a Emília, aí eu não sei exatamente qual é a ponta. Eu sei que uma família tem 11 filhos e a outra tem 12. Agora, exatamente qual das duas eu não sei, porque eu não conheço todo mundo, inclusive. Né? Na minha casa, nós somos Alexandre, Snobo Zé, fala da onde que é a sua família da avó materna. Ué, a Itália tá goleada imagina, a Itália. Não, ela tá querendo que eu fale o sobrenome da minha avó. É. Skin Cariol. Minha avó era Skin Cariol. Eu dei aula para a menina, a herdeira. Ela foi minha aluna aqui na faculdade. Se eu não me engano, o dono da Skin Cariol, que nem é mais, né? Brasil Quirim, já não é mais Quirim, já mudou também. Ele era primo dela, primo da minha avó. E na minha casa lá nós somos em 4, né? Aí tem o meu pai, que é o Horácio, minha mãe, que é a Agostinha. Então são 4 filhos, incluindo a minha pessoa. Só uma curiosidade, o contrário da família do Zé, minha família não é nada pequena. Né? Então, se eu tenho 21 tios e tias, e os meus pais foram um dos que tiveram menos filhos, só para vocês terem uma ideia, o meu sobrinho, que hoje tem 34 anos, ele foi o bisneto de número 60 da minha avó. Quando a minha avó morreu, ela tinha 104 bisnetos e, se eu não me engano, 14 tataranetos. 3 tataranetos. 14 tataranetos. E sabia o nome, a data de nascimento e todos eles. Ela me chamava de Tony, só para você ter uma ideia, que é o nome do meu irmão. Não, é legal a minha mãe, coitada, ela tá ficando mais senil, então para ela acertar o meu nome, ela fala os meus 3 irmãos primeiro, o Júnior, o Batata, o Betão, aí no quarto que ela me acerta.
Não, é isso. Eu conheci poucos, né? Meu avô por parte de pai eu não conheci, ele se foi antes de eu chegar. Meu avô por parte de mãe, ele morreu quando eu era bastante pequeno também. As minhas duas avós, elas morreram mais tarde. Minha avó materna, se eu não me engano, ela tinha 96 e a minha avó paterna, mais ou menos por aí também, quando elas faleceram. Já fazem alguns anos. Já. Bom, eu sempre, vou falar um pouquinho de mim agora, eu sempre tive um fascínio pela minha história, pela história da minha família, e isso é uma coisa que é muito forte, principalmente na família do meu pai, né? A família da minha mãe também porque minha avó, com 97 anos, é uma memória viva de tudo que já aconteceu, então a gente consegue, ela é lúcida, então ela consegue trazer tudo isso que a gente pesquisa. E eu, como sou muito fuçona, tem algumas lacunas da minha árvore genealógica que eu, inclusive, andei comparando algumas fotos e tal, porque eu herdei as fotos todas da minha família, não sei porque em algum momento elas vêm parar na minha mão, e eu tenho fotos do meu avô bebê, eu tenho foto do meu bisavô, da minha bisavó, eu tenho foto de todo mundo. Eu não trouxe as fotos para não ficar muito assim, mas eu vou falar um pouquinho sobre a minha árvore, né? Eu também já fiz isso, eu já fiz esse exercício, né? Um dos exercícios do meu curso de pedagogia sistêmica era montar um genograma, que eu acho que é uma coisa muito legal de fazer. Quem não tem, eu já falei isso para o Alexandre, é muito legal de você construir seu genograma, porque no genograma, é uma árvore genealógica, mas você também inclui as pessoas do seu sistema. Então, o genograma, ele é justamente para você englobar o seu sistema e colocar todas as pessoas que você gostaria e que fazem parte de uma forma diferenciada do seu sistema, né? Que não seja biológica só. Então, conforme eu fui pesquisando e fui buscando algumas coisas, eu cheguei até os meus bisavós, né? Meus bisavós são meio que uma bagunça, assim, porque o meu avô, meu avô materno, ele tem origem espanhola, então eles vieram, a família do meu avô veio da Espanha, parou na Argentina. Alguns deles nasceram na Argentina, mas não sei quantos nasceram na Argentina. Não sei nem se meu avô nasceu na Argentina, porque a gente não tem muito porque eles não se adaptaram, aí vieram para o Brasil em uma colônia espanhola que fica em Itapira, é uma fazenda que existe até hoje. Eu tive a oportunidade de ir lá conhecer, né? Que chama Calunga, a fazenda, era só de colonos espanhóis. Meu avô fez questão de levar a gente lá para conhecer a casa onde ele nasceu, que ainda existia e tal. E meu avô não falava uma palavra em português até os 7 anos de idade. Então, o espanhol era a língua deles, né? A língua materna, e meu avô, o português era. E o português era Calunga, mas não tem nada a ver com a Calunga, né? Mas, enfim, e o português e o espanhol era a língua e o português era a segunda língua deles. O meu outro avô, a minha avó materna, minha bisavó materna, também era de origem espanhola, mas eu não sei, a gente conhece pouco da história dela, eu sei o nome dela, mas ela se chamava Rosa, mas eu não sei dos pais. A minha origem materna, né, do outro lado da minha avó, português, meu bisavô era português, se chamava Mário Jorge Liceia. Meu bisavô era dono, a família do meu bisavô era muito próspera em Portugal, eles tinham uma quinta, inclusive hoje existe uma vila, que é Liceia, que era a vila a fazenda, né, a quinta
da família do meu bisavô, mas o meu bisavô, ele rompeu com a família porque ele se apaixonou por uma moça simples e os pais dele, meu bisavô era estudado e tal, e os pais não aceitavam o romance dele e deram um jeito de mandar ele para o Brasil, né? Vieram para o Brasil. Ele veio para o Brasil meio que forçado e ele ficou muito bravo, né? Assim, e rompeu e nunca mais foi saber da família dele. Aqui ele conheceu minha bisavó, que era portuguesa também, de família portuguesa, mas se conheceram aqui, né? E por parte do meu pai, onde essa parte é mais forte, eu tenho a minha avó era italiana. E meu avô era iugoslavo de Belgrado, na Sérvia, né? Hoje é Sérvia, é Belgrado. E o meu bisavô, que é a origem do meu sobrenome, era de Viena, na Áustria, né? Então, o que acontece? O meu bisavô, o Joseph, ele foi servir a Primeira Guerra Mundial. E ele foi lutar, isso foi tudo coisa que eu pesquisei e acabei descobrindo, porque na verdade se falava que o meu bisavô tinha fugido de um campo de concentração. Na minha cabeça e na cabeça de muita gente, exatamente, não batia as informações, porque Não, campo de concentração é a Segunda Guerra. Exatamente, campo de concentração na Primeira Guerra. Mas o que eu descobri, existia um campo de guerra, né? Porque eles foram aqueles soldados que, historicamente, ele fez parte do pelotão que foi massacrado pelos iugoslavos ali, porque era uma fronteira, né? E teve lá e eles foram vencidos. E quem não foi morto foi preso, né? Virou prisioneiro de guerra. Só que meu avô estava ferido, e aí a minha bisavó, que era iugoslava, que era de Belgrado, era enfermeira de guerra. Então, eles se apaixonaram ali, deve ter se apaixonado, né, gente? Porque ele fugiu com ela ajudou ele a fugir, e por isso que fica a história, que as pessoas não sabiam bem contar, que ele tinha fugido desse campo de concentração, que não é um campo de concentração, mas era um lugar de guerra ali, que eles estavam presos, e era muito difícil, né? E ele era meio traumatizado, então eles mudaram para a Iugoslávia. Meu avô era iugoslavo, né? Nasceu todos os filhos, eles tiveram 3, nasceram na Iugoslávia. E quando eles tiveram oportunidade, o meu bisavô quis vir para o Brasil, porque ele tinha medo que estourasse uma outra guerra. Meu bisavô ficou muito traumatizado e ele não queria nada com esse negócio de guerra. E do lado da minha avó italiana, minha bisa e meu biso eram de Verona, terra de Romeu e Julieta, na Itália. E eles também têm uma história interessante, porque a minha bisavó, uma mulher que eu admiro demais, Clotilde, inclusive, eu tenho a foto dela aqui, veio parar na minha mão. Ela trouxe ela veio sozinha com as 4 filhas que ela tinha, porque quando eles estavam lá na Itália, dizem que meu avô era muito bonito, um cara bonitão, e aí meu biso, né? E aí eles tinha uma moça que se apaixonou por ele no cortiço que eles moravam, eles deviam ser mais simples, né? E uma vez numa festa, diz a minha avó contava, né? Que a moça envenenou o meu avô, meu bisavô. E aí ele tomou um vinho envenenado. E minha nona contava assim com toda a dramaticidade italiana que se merece no caso. Só que a gente não sabe, né, se ele se envolveu mesmo com a moça, se a minha avó disse que ele não quis nada com ela. Então, só que aí a minha bisavó ficou com medo que a moça fizesse mal para as meninas, né, que ela tinha. Inclusive essa minha bisavó teve 3 gravidez gemelar, todas as 3 de 2 meninas, né? Então essa herança genética eu herdei dela. E ela veio para o Brasil com uma mão na frente, ela vendeu tudo que ela tinha. Nenhum dos meus antepassados entraram pelo Museu da Imigração, né? Pela imigração, porque eu fui pesquisar, não tem. Todos eles entraram pagando passagem, então fica mais difícil ainda de você mapear, porque eles não têm esse registro no Museu da Imigração, que eu já pesquisei.
e eles entraram e ela veio com uma mão na frente, outra atrás, passou o pão que o diabo amassou, mas ficou aqui. Depois a minha nona se encontrou com meu avô e casaram, enfim. E aí tiveram meu pai, meu pai tem 4 irmãos, minha mãe tem um irmão só. E eu casei com o Alexandre e nós temos 3 filhos. Então essa é a minha árvore genealógica e um pouco da minha história, mas tem muito mais coisa aí. Mas o que é interessante, né? O que eu queria, por que eu quis resgatar isso? Porque a primeira lei da sistêmica é o pertencimento, né? Então a gente tem, você é parte de um sistema. Você goste, você não goste, você é parte de um sistema. E quando a gente nega esse sistema, e o negar não é não conhecer, não é isso. O negar é excluir pessoas do seu sistema, pessoas que fazem parte do seu sistema, tá? Isso mexe na ordem das coisas, segundo a filosofia sistêmica, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Eu queria só saber de vocês, vocês se sentem pertencentes ao sistema de vocês? Eu acho que um pouquinho de vocês falaram sobre essa questão. Sidney já foi claro que não se sente pertencente ao sistema biológico, né? Que tem um sistema diferenciado aí. Alexandre, José, Carla, vocês se sentem pertencentes do sistema de vocês? Eu bem pouco, hein? Pra falar a verdade também. Assim, aqui, nossa família, eu e meu irmão, por exemplo, biológico, e depois tem mais 2 irmãos que são adotivos, o mais novo e o mais velho. Esse meio que sempre foi lá, cada um no seu quadrado. Eu me lembro só de uma briga com meu irmão, por exemplo, em toda a minha infância, imagina. Isso é surreal. Uma só, que eu taquei o carrinho na cabeça dele. Peguei um carrinho. Mas só Olha, essa uma que eu briga lembro. só e ainda tacou o carro na cabeça do menino, coitado. É. E ele era mais velho, hein? Pra você ver a petulância minha. Mas eu sempre fui assim. Eu jogava bola com eu gostava de jogar futebol na infância com os amigos do meu irmão, não com os meus amigos. Tá? Enfim, mas eu sempre medi força com um cachorro grande. Mas assim, respondendo a pergunta, eu acho que não. Não, então tá. Sidney não, José não. Carla, você se sente pertencente ao seu sistema? Eu me sinto, sim. Eu percebo muitas características, né, de todos eles, em mim e na minha família. Então, eu sempre quis saber o porquê das coisas, né? Porque que a gente até tem determinadas atitudes que são parecidas e porque que muitas vezes as histórias se repetem. E eu cresci Exatamente. ouvindo isso, né? E E isso a é uma questão... das questões que a gente vai discutir da sistêmica mesmo. Pode falar, Carla. E a questão da família do meu pai, né? Que essa parte de música, meu tio tocava sax desde os 6 anos, 5 anos, ele já tocava perfeitamente. Meu pai toca todos os instrumentos, sem ter frequentado uma escola. E eu ficava pensando, de onde que vem isso, né? E meu pai é muito palhaço, né? Ele é extremamente palhaço. Então, ele conta piada, tudo ele faz piada, ele faz as pessoas rirem. Então, eu também acho que ele já vivia ali no meio do circo antes de reencarnar. E família da minha mãe, quando a gente era criança, ela era muito cigana, ela usava roupa de cigana. Ela parou de usar Você porque consegue ver chamava muita através dos seus atenção. antepassados, assim, você consegue enxergar através dos seus antepassados? Sim, porque eles carregam muito isso ainda, né? A questão do lampião aí, dos cangaceiros, né? Tem a parte eu já contei para vocês do meu irmão, né? As amizades que ele tinha, as coisas que ele gostava, que ele se identificava, e até a parte que ele conseguiu prosperar dentro da maldade, é tudo relacionado com aquela época. Então, eu consigo ver, mas eu não excluo, não, sabe? Assim, a gente tem que trazer para perto, né? E dentro de nós também. A gente tem muita coisa dos nossos antepassados, né? Muita coisa. Eu consigo ver bem, eu percebo bastante. Fora as intuições, né, que a gente tem. Sim, sim. Sidney, você quer falar?
Eu acho que isso vai contra o seu assunto, se for, não tem problema. Mas eu acho que o grande erro nosso, e eu já falei isso aqui alguma vez en passant, mas eu acho que é isso. Não é determinado que você precisa repetir a história. Eu sei porque essa era uma das minhas grandes dúvidas na vida. Eu só quis ter família a partir do momento que eu entendi que eu queria construir um outro modelo do que eu tive. Porque aquele modelo que existia para mim, eu não me adaptei, não era legal para mim. Então, assim, o modelo familiar que eu conhecia, embora eu entenda que 99% das pessoas tendem a repetir, porque já está pronto, né? Então, assim, a minha família faz assim, a gente faz assim, o legal é assim. Só que demanda uma consciência bastante grande para tomar um outro caminho que não seja o modelo pelo qual você foi criado. Eu acho que não precisa ser determinado assim, entende? Não existe o determinismo, não. Não tem uma coisa que é determinismo, mas existem. Toda ação tem reação. Então, acho que é isso que a sistêmica fala um pouquinho, mas não no sentido de determinismo. Mas é porque ela tem exatamente algumas questões que são algumas regras que regem, né? Mas isso não quer dizer que isso seja o ideal, o certo. Não, acho que é só mesmo para a gente refletir. Alexandre, você se sente pertencente ao seu sistema? Ao seu sistema original, né? Não sei. Eu não sei, não. Não sabe, não? Bom, eu já fiz esse exercício, né? Então, assim, eu consigo me sentir pertencente, sim, ao meu sistema, mas também tem momentos que eu me sinto excluída, mas são coisas que a gente precisa trabalhar, né? Que a gente não sabe até quanto eu me excluo, até quanto eu sou excluída, enfim. Mas isso é uma questão diferente. A primeira questão que a gente fala na sistêmica é o pertencimento. Então, todo mundo pertence a um sistema. A segunda questão, né, a segunda lei natural disso é a ordem hierárquica. Isso soa como se fosse uma coisa de disciplina militar, mas não é essa a ideia. Quando o Sidney colocou lá a família genealógica dele, eu perguntei essa questão de qual era a ordem que ele exercia nessa família, e aí agora a gente está falando da família pai, mãe e irmãos, né? Porque a ordem que a gente está na nossa família, ela é muito importante para a questão sistêmica, né? Então, existe uma questão hierárquica. Primeiro vem o casal, depois vem o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, e assim por diante, quantos filhos você tiver. Só que existe uma questão, assim, que muitas vezes, e isso é o que a psicologia sistêmica fala, que existe alguma coisa, às vezes, dentro da gente, que é uma coisa que a gente não sabe bem, é um desconforto, né? Quando você diz, eu não me sinto muito parte, eu não sei qual parte que eu sou e tal. Qual é a ordem que vocês... Eu quero que vocês pensem, não precisam responder isso para mim, não, tá? Qual é a ordem que você ocupa? A vida inteira... Eu, por exemplo, sou a filha mais velha, né? Que eu saiba e que eu sinta também, eu sou a filha mais velha do meu pai e da minha mãe, tá? Porque quando a gente tem um incômodo muito grande e a gente vai analisar isso, eu já fiz com algumas crianças, às vezes o que você percebe é que tem alguns irmãos, por exemplo, ou que foram abortados, ou que morreram, como vocês contaram, né? Casos de. Mas esses não são incluídos na família. Então você ocupa uma ordem que não é a sua, né? Você, por exemplo, Sidney, não é o quinto filho, você é o sétimo, porque você disse que tem duas ali entre, né, as suas irmãs, não sei bem a ordem ali. O Alexandre, por exemplo, ele não é
O quarto, ele é o quinto filho, porque ele teve um irmão que morreu quando nasceu, né? Vocês têm essa ideia? O Zé já contou um pouquinho que ele tem 2 irmãos adotivos e que a mãe também já teve, mas o Zé, pelo que o Zé conta, esses 2, a mãe dele inclui essas 2 irmãs que partiram, né? Não é uma coisa assim que não é falada, que é obscura, que ninguém conta, né, Zé? Assim, não sei, a impressão que eu tenho é essa. É que nem aquele livro, nós éramos 6. Então, assim, é legal isso, porque assim, a sistêmica ela diz isso, que uma das coisas para a gente se sentir confortável é a gente realmente estar no nosso lugar, que é o lugar da nossa hierarquia, mas não é uma hierarquia de quem manda mais ou de quem. Não é isso, mas quem chega no sistema, percebe? Então, por exemplo, o Zé tem 2 irmãos adotivos. Seus irmãos, eles foram adotados antes de você nascer ou foi depois, né? Não, um de cada. Um bem antes e um bem depois. Um vem antes e um vem depois. Então, contando as suas 2 irmãs que morreram, você tem o Júnior, que é o mais velho, e você tem um irmão adotado. Então, na verdade, você é o quinto na ordem sistêmica da sua família, né? Então, parece bobagem, mas muitas vezes as pessoas, por exemplo, quando a gente exclui um membro da família, né? Um desses que morreram ou e as pessoas não falam dessas pessoas, é como se o sistema tivesse um desequilíbrio, entende? Então, isso é um dos princípios. Eu não estou dizendo que é o certo ou que é o errado, mas é um dos princípios, inclusive, da constelação familiar, que a gente vai descobrindo quem são os excluídos, não só nessa questão de ordem, mas também na questão do sistema, né? E aí acontece o fato, que também é uma questão sistêmica, que é a repetição, né? Por que histórias se repetem, né? E aí não é determinismo, é uma explicação ali dentro dessa filosofia, né? Do porquê as coisas acontecem. Antigamente, uma coisa que a gente discute muito é que antigamente a gente tinha uma hierarquia familiar, né? Então, por exemplo, o pai era sempre aquele que era o primeiro da família, né? Então ele ganhava o bife maior, ele tinha algumas regalias, e aí eu não estou nem falando de sistema machista, tá, gente? Estou falando até da questão cultural mesmo, né? A mãe e os filhos, né? Por exemplo, não é que nem hoje. Hoje a gente inverte essa ordem, né? Hoje, por exemplo, se você tiver uma mistura que tá faltando, o pai e a mãe deixa de comer e coloca. Eu tô dando um exemplo bem chulo, tá? Mas você sempre coloca em primeiro lugar os seus filhos, as pessoas, os que vêm. Só que isso também desequilibra o sistema. Por quê? Porque a ordem, né? Não que você vai comer o bife e vai deixar o seu filho com fome, não é nada disso. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Mas o respeito, a ordem, né? A questão de você olhar para o seu pai, para sua mãe e ver que eles tiveram uma trajetória que não é certa nem errada, porque aqui a gente não é julgar, é como a Carla falou, é a inclusão. Então, olhar para essas pessoas, entender que eles fizeram o melhor que eles podiam na época que eles viveram, né? Não é uma coisa assim de, se ele fizesse isso, se ele fizesse aquilo. Então, quando você julga, né? Você está dizendo não ao seu sistema e você está desequilibrando essa situação hierárquica também, né? Então não é uma hierarquia de quem manda mais ou de quem, mas quem chegou na ordem ali do sistema e que a gente tem que respeitar. E isso é uma coisa que é muito clara, por exemplo, em aldeias indígenas, né? Os anciões, essa questão dos mais velhos que são pertencentes a esse sistema há mais tempo e que, independente de quem vem depois, ele sempre vai ter a voz da decisão, daquilo que ele acha que vai ser importante. E os outros respeitam, né? Então, uma das questões da sistêmica é essa: a gente estar no nosso lugar e a gente respeitar essa ordem.